Nós estamos estudando um pouquinho sobre os juízos de Deus. Os juízos de Deus têm sido o tema dessas duas últimas aulas, e nós estudamos, irmãos, o fato de que Deus tem um dia preparado para julgar todas as pessoas. A palavra de Deus nos diz que há o dia do juízo. É um dia que está na mente de Deus, é um dia que está na agenda da história humana, e nós não podemos fugir desse evento. Mas nós, como cristãos, entendemos que o julgamento para condenação e salvação, ele é um julgamento que já está definido, com padrões definidos. A palavra de Deus nos ensina que aquele que tem Jesus não é julgado, aquele que tem Jesus, essa pessoa é livre do julgamento, mas que aquela pessoa que rejeita Cristo, essa pessoa já recebeu o julgamento. Um fato importante para nós, irmãos, é entender o seguinte: estamos aguardando então duas formas de julgamento. Estamos, na verdade, aguardando algo que poderíamos chamar de sentença e julgamento. Eu não quero parecer leviano com essa maneira de abordar, mas quando eu digo que nós estamos aguardando a declaração de uma sentença, eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela nos mostra que as pessoas que rejeitam Jesus, aquelas pessoas que, sabendo da vinda do Filho de Deus, elas amam mais as trevas do que a luz, elas rejeitam o caminho da justiça para viver na injustiça, elas abandonam a verdade por amor à mentira. A palavra de Deus nos diz que essas pessoas já têm uma sentença dada. Elas já receberam a sentença, e a sentença, irmãos, advém do fato de que elas rejeitaram Jesus, porque amaram mais as trevas do que a luz. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, que aquele que não crê em Jesus já está julgado. A palavra fala em João 3,36, que aquele que não tem o Filho, ele não tem a vida, mas que essa pessoa vive debaixo da ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 vai dizer que a ira de Deus, ela está sendo revelada dos céus sobre todos os homens que estão trocando a verdade pela injustiça, por aqueles que estão preferindo amar os valores da injustiça enquanto rejeitam os valores preciosos de Deus. Ou seja, a Bíblia já nos mostra que existe então um erro que o ser humano tem cometido, e que esse erro que a humanidade comete já faz que repouse sobre ela uma sentença. E na prática, irmãos, quando eu digo que há um julgamento e uma declaração, nós estamos assumindo que o julgamento, ele envolve pessoas que não se enquadram nesse equívoco de rejeição de Jesus. Ou seja, aos ímpios, aos incrédulos, aos amantes da mentira. Quando falo mentira, falo do engano propriamente. Essas pessoas, elas já têm uma sentença decretada. É uma sentença que será proferida, mas aqueles que têm Cristo, esses esperam um dia de julgamento. De fato, então, irmãos, poderíamos resumir em duas frases: aqueles que rejeitam Jesus, essas pessoas, elas não terão uma espécie de julgamento no sentido de vamos analisar as obras dessas pessoas. Irmãos, não existe análise de obras para quem rejeita Jesus. Não existe análise de mérito. Não existe análise das ações, porque a rejeição de Cristo, ela é uma ação definitiva para a condenação. E quando Cristo vem, é por isso que a palavra fala que ele é uma pedra angular, rocha de escândalo. Alguns vão tropeçar nela e vão pagar um altíssimo preço, mas aqueles que sobre ela edificam a vida, essas pessoas vão se edificar sobre um chão estável. Ou seja, Jesus Cristo seria rocha de escândalo, rocha de tropeço, mas para alguns ela seria o fundamento sobre o qual uma vida estável seria erguida. Ou seja, quando Jesus Cristo vem, ele vem trazendo esse aspecto. Alguns creriam, alguns rejeitariam, e aqueles que o rejeitam cometem um grave erro.
Então, quando nós olhamos para o ensino bíblico ele deixa claro para nós que aqueles que rejeitando Cristo, essas pessoas já têm uma sentença decretada. Mas existe um segundo ponto: aqueles que têm Cristo, aqueles que não tropeçaram em Cristo, mas aqueles que ouviram, creram, edificaram suas vidas sobre Ele. O que aguarda essas pessoas? A palavra de Deus nos ensina que aqueles que ouviram a palavra do Evangelho, aqueles que edificaram suas vidas sobre Jesus, essas pessoas estão aguardando um dia em que vão comparecer perante Cristo para que suas obras sejam julgadas. Aqui, irmãos, eu abro o outro parêntese para dizer: essas pessoas terão obras julgadas não para definir se elas serão herdeiras da vida ou da morte, se elas irão para o céu ou para o inferno, como costuma se dizer, se elas vão ser levadas para a vida ou para a condenação, para o castigo. Não é uma análise para isso, é uma análise que visa avaliação de obras para recompensa ou para advertência. Alguém poderia perguntar: mas pastor, como as pessoas então eram salvas no passado? Como então as pessoas eram julgadas? Qual o critério de Deus para aqueles que viveram antes de Jesus? Aqui, irmãos, existe um ponto que a gente precisa observar. Nós sabemos que a história humana, ela é uma história de alguns milhares de anos, e que pessoas têm buscado Cristo há muito tempo. A palavra vai dizer que Sete, filho de Adão e Eva, ali começa-se a buscar a Deus. Quando nasce Enos, um descendente deles, já começa então a ter uma invocação do nome de Deus com mais ênfase. Nós observamos que Deus ali já começa a visualizar em Noé, nos descendentes, na raça humana, pessoas que estavam focadas em Deus e buscando Deus. Mas no passado, antes da vinda de Cristo, qual é o critério para que Deus avalie essas pessoas? Uma coisa é certa, irmãos: fé e obediência sempre foram critérios que Deus levou em consideração. Fé e obediência sempre foram critérios de Deus. Agora, como nós definimos isso? Como que nós analisamos a fé naqueles povos que nós não conhecemos? Como que Deus trata esse assunto? Eu realmente, irmãos, não sei destrinchar profundamente. Por quê? Quando nós olhamos para a comunidade de Israel, para o povo judeu, nós sabemos que Deus deu àquele povo profetas, sacerdotes, leis, um templo. Deus deu para eles uma forma de culto. Deus se mostrou para eles e Deus disse: eu estou aqui, tenham fé em mim. Eu dei leis, obedeçam às leis que eu dei. Ou seja, para um povo que recebeu leis, é fácil falar em obediência. Mas e daqueles povos que não estavam ali? É um critério, irmãos, que nós desconhecemos, como que Deus julga esses povos. Mas uma coisa é certa: Deus tem uma forma de julgar as pessoas, e nós entendemos que o que Deus está buscando na raça humana hoje é aquilo que Deus sempre esteve buscando: que as pessoas pudessem reconhecê-lo, que as pessoas pudessem temer o nome dele, e que as pessoas pudessem constituir uma vida que fosse norteada pela existência desse Deus. Isso é o que Deus tem buscado na humanidade. Então, a maneira como Deus analisa os povos que têm menos conhecimento, isso é da alçada de Deus. Embora a palavra de Deus diz que os atributos de Deus se conhecem na natureza e na criação, ou seja, nenhum homem criado por Deus tem desculpa. Isso a palavra nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 20. Se nós andássemos ao capítulo 2 de Romanos, nós veríamos que ali a própria palavra nos ensina também que todos os povos da terra, não importa quais povos, todos esses povos foram dotados de consciência, que Deus plantou no coração de cada ser humano algo chamado consciência, uma capacidade de discernir. E por mais que a cultura, que os valores éticos, culturais e morais de um povo sejam realmente diversos e variados, existe no íntimo de cada ser humano uma espécie de bússola moral. Existe dentro do ser humano
uma noção básica de certo e errado. Ela pode oscilar em alguns assuntos, mas no geral a gente percebe que ela segue uma certa lógica. Amamos a família que crescemos. Normalmente os povos entendem que matar não é uma coisa natural, entendemos que tomar alguma coisa do outro não é natural, entendemos que algumas espécies de hábitos não são aceitáveis. Ninguém precisa dizer para as pessoas, isso aí já está dentro dela. Isso, irmãos, é algo que Deus colocou dentro do ser humano. Então, ou seja, Deus colocou dentro do ser humano certo senso. E eu creio que Deus ele tem o total direito de analisar o homem baseado nesse senso, baseado nas manifestações de si na criação. E Deus tem um critério para julgar. Mas aqui, irmãos, a gente muda um pouquinho de figura quando nós imaginamos que há pessoas que são mais ignorantes, que têm menos recursos, que serão julgadas por Deus certamente. E Deus com justiça julgará essas pessoas. Mas a pergunta é, não seria o povo que tem mais ferramentas considerado digno de maior julgamento? Essa é a grande questão bíblica. Normalmente é como nós diríamos, cobraríamos menos daquele que está na ignorância do que cobraríamos daquele que sabe, não é verdade? É por isso que a palavra vai dizer que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado, que onde há maior conhecimento existe maior responsabilidade. E na medida, irmãos, em que depois de milhares de anos o Filho de Deus pisa nessa terra e o nome dele é levado aos quatro cantos do mundo, a humanidade agora, ela já não é mais uma humanidade cativa da ignorância. Ou seja, Deus tem levado ao mundo todo o conhecimento dele. A pessoa de Jesus, irmãos, quando vem a essa terra e a sua mensagem é levada ao mundo todo, é uma mensagem que leva ao homem responsabilidade. Porque se no passado, nos tempos antes de Jesus Cristo, só o povo judeu e alguns povos em contato com ele tinham mais conhecimento de Deus, outros povos mais distantes tinham menos, embora eles sabiam da existência de Deus. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, nós observamos, irmãos, que o conhecimento de Deus, ele é muito maior. E o que eu quero afirmar para vocês, a vinda de Jesus trouxe um conhecimento para o mundo, e o homem há de ser julgado baseado nesse conhecimento. É por isso que quando nós abrimos a nossa Bíblia no Novo Testamento, nós observamos tanto Jesus quanto os apóstolos ensinando que Jesus Cristo, ele é o critério para o julgamento das pessoas. Ele é o padrão pelo qual a humanidade vai ser julgada. Porque Cristo veio, ele se tornou conhecido, ele tem sido anunciado aos povos. E agora o critério pelo qual o homem é analisado é única e exclusivamente a pessoa do próprio Jesus. Então, irmãos, a gente precisa assumir que há um aspecto do julgamento de Deus que nós não entendemos tão claramente. Quando nós falamos do julgamento das pessoas do Antigo Testamento, nós entendemos que ele não é um julgamento como o meu e o seu. Mas Deus tem os seus critérios, e Deus, ele certamente tem um dia preparado para esse juízo. O critério do juízo das pessoas do Antigo Testamento não pode ser Jesus como o meu e o seu, porque Jesus não estava ali. Mas o critério certamente envolve fé, envolve obediência, envolve temor. Mas quando nós olhamos para o tempo do Novo Testamento em diante, da nova aliança dos nossos dias, nós observamos que o critério é Jesus. E o critério, ele já está definido. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Mas aí nós perguntamos, qual é o julgamento para aqueles que têm Jesus? Qual é então, irmãos, o julgamento para a igreja? O que a igreja está esperando? O que nos aguarda? O que realmente nós precisamos esperar? Nós já falamos na semana passada um pouco desse assunto. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler mais uma vez esse texto, só para enfatizar essa ideia. 1
1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver, a partir do versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 8 é o versículo da nossa observação. Capítulo 3, versículo 8. Essa passagem, ela nos fala um pouquinho sobre o trabalho dos apóstolos. Paulo trabalhou, Apolo trabalhou, e a igreja de Corinto estava dividida em quem era o seu mestre. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Jesus. E Paulo então ele fala a seguinte palavra a eles. Ele diz no versículo 8: ora, o que planta e o que rega são um, ou seja, trabalham em conformidade, em acordo, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, somos lavoura de Deus, e edifício de Deus somos nós. Vejam, irmãos, que Paulo ele tem uma preocupação aqui. A igreja estava dividida em quem eram os seus mestres. A igreja de Corinto estava realmente num momento bem confuso. Eles tomavam partidos e Paulo fala: igreja, pare com isso. Aquele que prega a palavra, aquele que continua alimentando as pessoas com aquela palavra, aquele que continua regando a semente plantada, todos nós trabalhamos em comum acordo, trabalhamos em sintonia. Se eu preguei e Apolo está ensinando, nós estamos trabalhando juntos, não faz diferença. Paulo quer mostrar que os servos de Deus trabalham em harmonia. E Paulo diz que cada um vai receber o seu galardão segundo o trabalho que desempenha. Paulo quer mostrar para eles, irmãos, que Deus ele tem uma maneira de dar galardão, de dar recompensa. A palavra galardão, ela significa pagamento, salário, ordenado. A palavra galardão, ela significa algo que é esperado ao homem que age de determinada forma. Nós, irmãos, estamos acostumados com isso na nossa vida cotidiana, que nós sabemos que todo trabalhador está na expectativa de receber uma recompensa, um salário, um ordenado, um pagamento, e a vida do cristão é a mesma coisa. Aquele que trabalha para Deus, aquele que vive para Deus, ele vive na expectativa de que em um dado momento o seu pagamento, o seu salário vai lhe ser conferido. E Paulo entendia isso. Ele fala: eu sou um trabalhador, Apolo é um trabalhador, Pedro é um trabalhador, vocês são trabalhadores, e todo trabalhador vive na iminência de receber o seu trabalho, o seu salário, de receber a sua recompensa, o seu pagamento. Paulo então está dizendo: eu espero o meu, como Apolo espera o dele. Mas Paulo quer apontar para nós também, quando diz no versículo 10, ele fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um observe atentamente como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Veja, irmãos, que o critério é o mesmo, tudo tem a ver com Jesus. E Paulo vai dizer: nós estamos lançando fundamentos, eu, os apóstolos, Apolo e cada trabalhador de Deus. Nós estamos então levando aos homens um conhecimento básico, elementar, e essa base é Jesus Cristo. Ele fala: ninguém pode lançar outro fundamento que não seja esse. Irmãos, aqui nós precisamos tomar muito cuidado, porque a igreja de Deus, ela nunca pode perder de vista que o fundamento do cristianismo é o nome de Jesus. O fundamento nunca foi Pedro, o fundamento nunca foi obras. O fundamento, irmãos, não pode ser um mérito. O fundamento é Jesus Cristo.
Quando a Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 16, que sobre a pedra edificaria a igreja, e acredita-se por aí que está falando que a igreja seria edificada sobre Pedro, irmãos, Pedro não pode ser o fundamento da igreja, não pode ser o fundamento da igreja, nenhum homem pode ser o fundamento da igreja, e Paulo vai dizer que não pode haver nenhum outro fundamento, além daquele que foi constituído, e o fundamento é Jesus Cristo. Pedro foi considerado coluna da igreja, como Tiago foi, como João foi, como outros apóstolos foram. Irmãos, coluna homens podem ser, fundamento ninguém pode ser. Fundamento só existe um, e esse é Jesus Cristo. E Paulo diz: estamos lançando o fundamento correto. E ele fala no versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, porque o dia, falando sobre o dia do juízo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Olha como é interessante. Nós então lançamos um fundamento. O fundamento está claro e é Jesus. A questão agora, irmãos, é o que está sendo edificado sobre o fundamento. Paulo vai dizer: o nome de Jesus Cristo já está sendo conhecido da igreja dos Coríntios, como o nome de Jesus já está sendo conhecido em Lafayette, no mundo quase todo. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo, poucos povos não têm acesso ao nome de Jesus. A maioria dos países tem ali algum cristão, tem o nome de Jesus Cristo sendo ali anunciado, o nome de Jesus Cristo tem sido difundido, ou seja, o fundamento está sendo lançado ao redor de toda a terra. Mas Paulo diz: uma vez que o fundamento é lançado, nós passamos então a observar um segundo aspecto. O fundamento foi lançado, tudo bem, mas o que está sendo construído sobre o fundamento? Esse é o grande critério, irmãos, é a grande questão. O fundamento foi lançado na minha vida há anos atrás, graças a Deus, mas a pergunta é: o que o Tiago construiu sobre o fundamento? Você um dia recebeu o fundamento, mas o que você edifica sobre ele? Ou será que a sua vida é edificada sobre Jesus Cristo? Paulo então vai dizer: pessoas estão edificando vidas sobre o fundamento. E agora a questão é: qual é, irmãos, a qualidade, qual é a característica da nossa edificação? Será que é uma edificação que se assemelha ao ouro, à prata, à pedra preciosa? Ou será que é uma edificação que se assemelha à madeira, à palha ou ao feno? Paulo diz: vidas estão sendo edificadas sobre Cristo, estão sendo edificadas com características, qualidades. E sabe o que vai acontecer? Todos nós que ouvimos Cristo, que temos como fundamento Jesus em nossa vida, nós estamos construindo sobre Ele, e as nossas obras vão ser julgadas. Paulo disse que o fogo ou o julgamento, ele provará a vida de cada um. A palavra fala no versículo 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. O que Paulo está dizendo? Pessoas, todas as pessoas que estão edificando a vida sobre Cristo, elas terão suas obras julgadas. E se as obras delas permanecem quando julgadas, essas pessoas vão receber o galardão. Elas vão receber o pagamento, o salário, o ordenado. Dentre esses seis materiais apresentados, irmãos, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, desses seis, quais são aqueles que passam pela prova do fogo? Só os três primeiros. O fogo consome a madeira, o fogo consome a palha, o fogo consome o feno. Mas o fogo, quando passa pelos elementos ouro, prata e pedras preciosas,
Ele apura, Ele aperfeiçoa, Ele mostra a perfeição, Ele mostra a qualidade daquele material. As nossas obras e vidas poderiam ser classificadas como vidas e obras de ouro, prata e pedras preciosas, ou de madeira, feno e palha. O fogo, irmãos, é o símbolo do juízo, e o dia do juízo será o dia onde nossas obras serão avaliadas, e se a nossa vida é uma vida que, aprovada pelo julgamento, a palavra fala que nós receberemos recompensa por isso. Todo homem que vive em uma vida sobre Cristo, na prática de obras coerentes de boas obras, é uma pessoa que edifica uma vida de ouro, de prata e de pedras preciosas. No dia do juízo, essa pessoa será julgada e suas obras serão apuradas pelo fogo. Essa pessoa receberá a recompensa, se as obras e vida forem preciosas e valiosas. Mas o versículo 15 fala: se a obra, porém, de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, mesmo tendo passado pelo juízo ou pelo fogo. Paulo, irmãos, ele quer mostrar que as pessoas que edificam vidas preciosas sobre Cristo, essas pessoas receberão recompensa. Mas pessoas que edificam vidas medíocres sobre Cristo, que edificam casinhas de palha, de feno e de madeira, essas pessoas, quando passarem pelo juízo de Deus, as obras delas serão desqualificadas, as obras delas serão rejeitadas, mas essa pessoa não sofrerá dano de morte, porque ela fez a escolha básica e essencial de edificar a vida sobre o fundamento. A edificação do homem sobre Cristo, irmãos, é o critério essencial para nós. E Paulo chega a dizer que o homem cujas obras são reprovadas no juízo, mas tem a vida edificada sobre Cristo, essa pessoa vai sofrer algum dano, ela vai sofrer alguma espécie de disciplina, repreensão, mas ela não vai ser condenada à morte, porque ela tem Jesus, e esse é o critério básico. Mas, irmãos, cá entre nós, ninguém quer ser advertido, julgado no dia do juízo. Eu creio que nenhum de nós está querendo apresentar para Cristo uma vida cheia de madeira, palha e feno, chegar lá no dia do juízo. Irmãos, que é tudo simbólico, né? Mas eu não queria chegar lá no dia do juízo e levar o meu histórico de vida e apresentar para Jesus lá um monte de madeira, de feno e de palha e falar: Jesus, está aqui a minha vida, tudo que eu fiz na vida está aqui, ó. E a hora que ele julga aquilo, fala: ixi, aí não tem nada que presta, aí não tem nenhuma obra, aí não tem nenhum valor, aí não tem nenhuma qualidade, aí não tem nada que você fez foi relevante, digno de salário, de recompensa. Mas imagine, irmãos, que glória, que alegria seria para o homem que pode, durante a sua vida, praticar obras preciosas, obras que se assemelham a pedras preciosas, e que no dia do juízo as obras daquela pessoa são obras que são dignas de mérito, obras que são dignas de: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Meus irmãos, as obras do cristão, elas estão sendo levadas em consideração. Hoje paira no meio da igreja de Deus uma enfermidade perigosa que diz que a maneira como o cristão vive não importa se ele é cristão. Existe uma coisa muito séria que criou na mente do cristão uma comodidade, uma falsa segurança que não deve existir. Primeiro, irmãos, por quê? É muito perigoso para nós dizer assim: eu já sou salvo, então agora como vivo não importa. Eu não digo que isso é o foco principal de certas doutrinas por aí, mas existe um tal de uma vez salvo, salvo para sempre, na boca do homem infiel, que é um perigo, porque tem muita gente que entra na igreja,
usa essa grande desculpa para viver de qualquer forma, porque isso não é o ensino do Calvino, certamente, porque isso não pode ser o ensino, né, de vida de qualquer forma, mas é algo que pessoas estão assimilando para si, para justificar uma vida incoerente. Só que é um grande perigo, irmãos, em dois lados. Primeiro, porque nós lemos aqui que as obras serão julgadas, mas lembrem-se, irmãos, que o próprio Jesus Cristo disse muitas vezes, tanto em Mateus capítulo 7, quanto em Mateus capítulo 10 e 12, dali por diante Jesus vai dizer, da mesma maneira que eu conheço uma árvore pelos frutos da árvore, um homem é conhecido pelas obras que pratica. Então, se uma pessoa não pratica obras coerentes com a sua fé, essa pessoa não pode ser da fé. E é isso que é o perigo, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu já sou de Jesus, eu sou salvo, eu sou eleito, sou escolhido, então a maneira como eu vivo, ela não importa. Irmãos, nenhum cristão verdadeiro justificaria uma vida incoerente com essa crença. Muito pelo contrário, um cristão autêntico é um cristão que, à semelhança de Paulo, esmurra o próprio corpo para que não seja ele mesmo desqualificado. Um cristão autêntico, irmãos, é um cristão em conflito, é um cristão constantemente frustrado consigo mesmo, porque é um cristão sempre na tentativa de ser melhor. Agora, quando nós conhecemos por aí, e eu falo que às vezes alguns pregadores alimentam isso, um cristianismo de comodidade, isso é um perigo muito grande. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai dizer, nós estamos correndo em uma corrida. Eu não quero ser um atleta que desperdiça golpes, que desperdiça energia. Ele fala, eu quero correr segundo as regras, eu quero estar preparado, eu quero lutar segundo as regras que Deus estabeleceu, e eu quero disciplinar o meu corpo, eu quero lutar todos os dias, para que eu mesmo possa estar qualificado e apto. Irmãos, é isso que precisa existir em nossa vida. Ouvimos o Evangelho, conhecemos o fundamento, um dia nós dissemos, Senhor Jesus, eu gostaria que o Senhor fosse o alicerce da minha vida, eu quero edificar a minha vida sobre o Senhor e sobre a fé, mas a partir daí, irmão, tudo bem, a gente já tomou o passo básico, edificamos a nossa vida sobre o fundamento correto, mas daí por diante começa uma grande luta, uma luta na nossa vida, para que nós possamos praticar obras dignas, para que nós possamos viver de forma coerente, que nós possamos produzir frutos dignos dessa vida, porque certamente as nossas obras estão sendo avaliadas. Irmãos, estamos na expectativa dos galardões, estamos na expectativa das recompensas. E nós vamos observar um pouquinho em Mateus, nosso tempo realmente chega no fim, mas vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 24, só para observar o que Jesus Cristo nos ensina. Mateus capítulo 24, versículo 45. Mateus 24, 45. A palavra de Deus, ela nos diz uma coisa muito importante aqui. Mateus 24, 45, a palavra fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor se demora, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de Jesus, nos ensinando a respeito da vigilância, nos ensinando a respeito do cuidado da nossa própria vida.
Jesus Cristo contou essa história, essa parábola, no final do seu sermão escatológico, quando ele disse: eu voltarei. Mas quando Cristo diz eu voltarei, ele fala: como vocês vão viver a partir disso? Irmãos, eis aqui um assunto muito sério. Nós sabemos que Jesus Cristo está voltando, mas Cristo nos deixou aqui comissionados. Ele nos deixou aqui com uma comissão. A nossa comissão é dar sequência à obra que Ele começou, obedecer os seus mandamentos, porque Ele disse: aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. E Jesus Cristo, então, Ele deixou aqui um povo debaixo de orientações. Nós somos um povo, irmãos, que tem um padrão para realmente atingir. Nós somos um povo que tem metas para alcançar. Nós somos um povo que precisa então entender que nós não fomos deixados aqui de qualquer forma, muito pelo contrário. Jesus Cristo, Ele deixou aqui um povo que aguarda o retorno dEle para que nossas obras sejam analisadas. E Jesus Cristo, então, Ele usa uma parábola para dizer: nós podemos ser servos prudentes, que obedecem às ordens do Senhor, ou nós podemos ser servos imprudentes, que vão ignorar a iminência da vinda desse Senhor. E quando isso acontecer, irmãos, todos nós teremos de prestar contas ao nosso Senhor. Jesus Cristo está ensinando a respeito do juízo, a respeito do dia em que Ele volta, a respeito do dia da prestação de contas, a respeito daquele dia em que cada um será colocado diante dEle para prestar contas de que tipo de servo foi: servos prudentes que obedecem às regras, ou servos imprudentes que não obedecem às regras. Jesus Cristo também diz, no capítulo 25, numa parábola que nós conhecemos muito bem, a partir do versículo 14, Jesus Cristo, Ele fala a respeito de talentos. Mateus 25, 14 em diante, Jesus começa a falar a respeito da maneira como nós vivemos. Jesus usa a abordagem de que um servo confia, um senhor confia a seus servos 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. E ele diz: multipliquem, desenvolvam esses talentos, porque quando eu voltar, eu vou pedir contas, e eu quero o retorno dos talentos que confiei em vocês. 1 talento, irmãos, ele podia ser medido em peso, como a Adilson contou para nós no início, mas o talento também, ele era contabilizado como dias de trabalho. 1 talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Ou seja, estamos falando de muitíssimo dinheiro. 6.000 dias de trabalho é a quantia equivalente a 1 talento. E Jesus Cristo usa essa unidade de medida para poder mostrar que existe realmente preciosidade. Jesus não quis usar que Deus deu para 1 denário, Jesus quis usar um montante grande. Jesus quis mostrar que foi nos confiada uma tarefa grande, um valor grande. Não foi qualquer coisinha, irmãos. A tarefa do cristão é uma tarefa preciosa. E Jesus então diz: assim como o servo recebeu talentos, nós também recebemos responsabilidades, dons, missões, trabalhos, comissões. Nós também recebemos uma missão para nós. O nosso Senhor, Ele se ausentou temporariamente, mas durante o período da sua ausência, Ele confiou a nós tarefas, dons, habilidades, missões. E Ele fala: eu vou voltar, e quando eu voltar, eu quero receber os frutos esperados. Eu quero receber os frutos coerentes daquilo que eu confiei a vocês. É como se Jesus tivesse dito: eu mandei vocês irem a determinados lugares, eu mandei vocês fazerem algumas coisas. Quando eu voltar, eu vou dizer: cadê os frutos que eu disse que espero? De fato, irmãos, Jesus Cristo, Ele está esperando que nós obedeçamos às suas ordens.
que pratiquemos boas obras, que perdoemos o próximo, que amemos o próximo, que levemos o Evangelho do Reino aos quatro cantos dessa terra, que sejamos luzes nesse mundo, que sejamos sal nessa terra, que nós sejamos embaixadores seus, que nós sejamos os seus discípulos espalhados pelos quatro cantos desse mundo, que nós sejamos aqueles que frutificam, que nós sejamos, irmãos, ovelhas multiplicadoras. Jesus Cristo, então, no período da sua ausência, ele fala: eu estou dando a vocês essa missão, e quando eu voltar, eu vou pedir contas a cada um de vocês. Vai chegar o dia, irmãos, em que os discípulos terão que prestar contas, como se Jesus dissesse: Adilson, preste contas, Luiz, preste contas, Wilson, preste contas. Jesus Cristo, irmãos, ele não pede contas daqueles que não têm parte com ele. Essa palavra não se aplica aos ímpios, aos incrédulos, não. Essa palavra diz respeito aos discípulos, aos cristãos, aqueles que são de Jesus Cristo. É como se Jesus tivesse colocado em nossas mãos valores que precisam ser multiplicados. E na verdade, irmãos, todos nós estamos com algo em mãos que precisa ser feito, porque Jesus espera os frutos, Ele espera os rendimentos disso. Mas a grande questão é: será que nós estamos desenvolvendo, irmãos, aquilo que Deus confiou em nossas mãos? Será que nós estamos cuidando do nosso corpo, dos nossos dons, dos nossos recursos, das nossas oportunidades? Será que nós estamos sendo bons mordomos da nossa vida, como alguém que, quando recebe algo, transforma aquele algo em algo cada vez melhor, algo que produz mais e mais resultado? Porque a grande questão, irmãos, é: o que nós estamos preparando para oferecer para Jesus? O que nós estamos preparando para o dia do juízo? Como na parábola dos talentos, quando o Senhor chama aquele que recebeu 5, ele fala: Senhor, me deste 5, aqui estão 10. E o Senhor daquele servo fala: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito, entra no júbilo, no meu júbilo. Quando chega o que recebeu 2, ele fala: me deste 2, estão aqui 4, eu multipliquei. Aquele Senhor fala: muito bem, vem celebrar comigo. Quando chega o que recebe 1, aquele Senhor fala, me apresenta, ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor é justo, eu tenho aqui aquele talento que o Senhor me deu, ou seja, o Senhor me deu 1, eu vou devolver 1 que o Senhor me deu. E ele fala: você foi um servo mau, eu não quero que você me dê aquilo que você tinha inicialmente, eu quero mais, eu quero que aquilo que te foi confiado seja multiplicado. Na prática, irmãos, Jesus Cristo não está querendo simplesmente voltar e pegar os seus filhos como eles eram no princípio. Ele não quer pegar o Tiago, que nasceu de novo em 1999, ele não quer pegar o fulano ali que voltava naquele dia, aquele que nasceu na fé hoje. Não, Jesus Cristo quer que aqueles que um dia começaram possam ser encontrados com mais, que possam ter produzido mais, que possam ter algo para apresentar, que possam ter praticado obras dignas, que possam ter frutificado. E a grande questão, irmãos, é: estamos vivendo e praticando alguma coisa? Inevitavelmente estamos praticando alguma coisa, obras preciosas ou obras que o fogo destrói. Mas a grande pergunta para nós é: estamos na expectativa dos galardões, irmãos? Estamos, sim. O que todo cristão espera é que no dia do julgamento possamos receber o nosso salário, o nosso muito bem, servo bom e fiel. Todos estamos esperando no final da nossa corrida e jornada receber. Ô Ângelo, por favor, deixe isso, controle a porta ali um pouquinho. Então, assim, nós estamos esperando receber coroas, como um corredor que no final da corrida recebe as coroas. Nós estamos esperando a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa incorruptível. Nós queremos a recompensa e nós queremos que as nossas obras sejam aprovadas pelo Senhor. Mas para que nossas obras sejam aprovadas, precisamos praticar obras,
aprovadas. Irmão,